PetroRio voltou a disparar na bolsa, mas você já sabe o que eu vou falar sobre o PetroRio. Então eu vou falar diferente. Como encontrar a próxima PetroRio? Ou melhor, como encontrar as ações que podem disparar na bolsa nos próximos anos? Roda a vinheta. PetroRio voltou a subir depois de ficar, sei lá, pouco mais de 6 meses de lado. Agora voltou a porrar, mas o mais interessante não é isso, o mais interessante é PetroRio subiu 1.700% desde a primeira compra que a gente fez lá em fevereiro de 2019. Hoje ainda tem muito potencial de crescimento, mas a grande pergunta é como encontrar uma empresa que nem ela, como olhar dentre todas as empresas na bolsa e encontrar aquela que tem esse potencial. E vamos lá, para encontrar uma empresa que dispara como a PetroRio, que dispara como algumas outras empresas na bolsa, você precisa procurar por 3 coisas principais. A primeira, preço. Se você paga muito caro em alguma coisa, o crescimento de resultados ou os bons resultados já vão estar embutidos no preço. Quer dizer, você está perdendo rentabilidade pagando caro em cima de alguma coisa. Você pode comprar alguma coisa que cresça bastante e a ação simplesmente não sai do lugar, simplesmente porque o mercado já sabia que ela cresceria muito. E se não tiver surpresa nesse crescimento, se não tiver um crescimento ainda maior que o mercado esperava, você simplesmente não ganha dinheiro. A ação fica de lado e ela não se mexe. Agora, você pode comprar alguma coisa que tenha o preço já um pouco acima do que seria, entre aspas, natural, mas que tenha um crescimento tão grande que esse crescimento não esteja precificado no resultado. E aí você tem que entender aonde aquele negócio negocia e comparar ela com alguma outra coisa na bolsa que talvez não cresça, talvez não tenha a mesma qualidade, talvez não tenha a mesma oportunidade de crescimento. E, por exemplo, com PetroRio é fácil, dá para você comprar ela com Petrobras, dá para você comprar ela com as outras júniors, com as outras petroleiras júniors. Então hoje, por exemplo, a PetroRio está no mesmo preço de Petrobras, mais ou menos, umas 6 vezes lucros, a Petrobras está umas 4 vezes por aí. Então assim, só que a PetroRio está crescendo, o lucro cresceu 71% no último trimestre e ainda eles têm um crescimento de produção esse ano de mais 40%. E talvez ainda comprem um campo novo, que vai crescer ainda mais a produção. Então assim, faz sentido que a PetroRio negocie no mesmo múltiplo de Petrobras? Não faz, quer dizer, é uma empresa que tem um crescimento muito grande, que já entregou um crescimento muito grande, mas que o mercado ainda não colocou no preço, quer dizer, é barata e tem um potencial muito grande. Mas se você é daquele tipo preguiçoso, putz, Bruce, fala sério, me fala as ações que eu quero ir lá comprar, eu não quero ficar analisando a empresa para ver se tem as 3 qualidades, se não tem, não quero saber. Então veja aqui embaixo, a gente tem as 3 melhores ações para 2024, um relatório completinho, super bem feito, que explica tintim por tintim por que as empresas têm essas 3 qualidades. Dê uma olhada aqui embaixo, está aqui gratuito para você agora. Qualidade número 2 das empresas que podem simplesmente disparar na bolsa: geração de valor ou rentabilidade. Não adianta nada a empresa crescer sem rentabilidade, a empresa que cresce e nunca dá lucro. Claro, tem empresas que crescem para dar lucro no futuro, ou então ela investe muito hoje e ela acaba dando prejuízo, mas lá na frente ela vira lucrativa e consegue ter uma rentabilidade bastante elevada. Mas para fazer essa análise é um pouco difícil. Algumas empresas conseguem, outras empresas simplesmente não conseguem. E para ela se financiar nesse crescimento, para ela se financiar nesse tempo sem dar lucro, é mais complicado, porque ela precisa de dinheiro emprestado, ela precisa de injeção de capital, ela precisa pegar o dinheiro de algum lugar. As boas empresas ou as empresas maravilhosas não pegam dinheiro de fora, elas têm o dinheiro próprio, então elas geram uma rentabilidade muito alta, elas pegam essa rentabilidade, reinvestem no negócio e têm um crescimento forte de longo prazo. No caso da PetroRio é exatamente isso. Ela chegou a emitir ações em alguns momentos no passado, mas a grande forma de financiar o crescimento de resultados da empresa vem da geração de caixa interna. Então a PetroRio hoje tem a rentabilidade sobre patrimônio, que a gente chama de ROI, Return on Equity, ou rentabilidade sobre patrimônio, de mais ou menos uns 40%, que é uma rentabilidade bem alta. Por quê? Porque o preço do petróleo está num patamar bastante alto e o dólar também está num patamar bastante alto. As petroleiras brasileiras estão ganhando muito dinheiro. E não só a PetroRio, a Petrobras está ganhando muito dinheiro, a 3R provavelmente vai conseguir ganhar muito dinheiro já, assim que eles conseguirem fazer os campos deles funcionarem, e a própria PetroRecôncavo também está ganhando muito dinheiro. Agora deu uma piorada no resultado, mas também está ganhando muito dinheiro. Por quê? Aí você fala, putz, mas e o preço do petróleo é um risco grande, né? Assim, cara, os 3 maiores produtores de petróleo do mundo são Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. O petróleo só cai de forma significativa, assim, cair de 80 dólares para 70 não é uma queda forte. Cair de 80 para 20 é uma queda forte. Ele só cai de forma significativa quando a Arábia Saudita e a Rússia resolvem produzir mais petróleo quando a demanda cai. Aí o mercado entra no seu modo loucura, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu na pandemia.
Na pandemia, obviamente, todo mundo parou de andar de carro, o consumo de petróleo caiu bastante, só que a Rússia e a Arábia Saudita aumentaram a produção nesse período porque eles queriam, na verdade a Rússia queria, né? A Arábia Saudita estava supostamente defendendo os Estados Unidos. A Rússia queria quebrar os produtores do gás de xisto nos Estados Unidos. Não sei se conseguiu, acho que não conseguiu, que os Estados Unidos voltou a produzir bastante, mas esse era o motivo. E agora, com a guerra da Ucrânia, a Rússia simplesmente não pode deixar que o petróleo caia, porque se o petróleo cair, quebra a Rússia, a Ucrânia ganha a guerra, e é justamente o que os Estados Unidos quer. Então assim, por causa dessa guerra geopolítica, obviamente guerra é um negócio horroroso, mas por causa dessa guerra a gente pode ter uma confiança grande que o preço do petróleo não cai muito, que é o que a gente está vendo aí nos últimos anos, né? O preço do petróleo está num patamar bastante alto, provavelmente vai se manter num patamar bastante alto. Então assim, de novo, PetroRio está extremamente rentável, mesmo com o petróleo caindo, ela tem o custo de produção que vem caindo também com o tempo, então quanto mais cai o custo de produção, maior a rentabilidade da empresa. E a rentabilidade da empresa também é uma forma bastante clara de ver as vantagens competitivas que a empresa tem. Uma empresa sem rentabilidade quer dizer, tem muita competição, ou então não consegue vender seu produto, ou não consegue agregar valor no seu produto. No caso de PetroRio, a grande vantagem competitiva deles é comprar campos maduros num preço justo e operar esses campos num custo muito mais baixo. Isso gera valor para o acionista, isso gera rentabilidade em cima do negócio, isso gera geração de caixa que permite que eles comprem um novo campo e continuem essa roda da fortuna da PetroRio que eles começaram desde lá de trás. Mas antes de eu te falar a qualidade número 3, a gente vai ter a Semana do Consumidor da Nord, um evento espetacular, todo ano faz muito sucesso. O Antitrader vai estar com desconto de 50%, então aproveite, não deixe passar. No próprio Antitrader a gente tem várias empresas que se qualificam nessas 3 qualidades, são várias empresas que têm um potencial muito grande, algumas dão certo, outras não dão certo. Obviamente a que mais deu certo até hoje é a PetroRio, mas nunca diga nunca, pode ser que a próxima já esteja lá. E número 3, crescimento de resultados. Pode ser que uma empresa tenha uma rentabilidade a longo prazo muito boa se ela não cresça os resultados, que ela simplesmente gere caixa, ela distribui esse caixa de alguma forma, ou ela recompra ações, ou ela paga dividendos. Dá, mas para ela ter uma rentabilidade desse nível, para crescer tanto quanto o PetroRio cresceu, tipo 80% ao ano, é improvável. O mais provável é que a empresa tenha um mercado grande, que ela ainda seja pequena nesse mercado e que ela invista para crescer, e quando ela vai crescendo, ela vai ganhando ainda mais corpo, né? Ela vai ganhando ainda mais vantagens competitivas, ela vai tendo ainda mais qualidades para competir nesse mercado, que é exatamente o que aconteceu com o PetroRio. Claro, dá para uma empresa que, sei lá, tem uma rentabilidade de 40% ao ano, paga, sei lá, 20% de dividendos por ano, ela pode subir 20% ao ano. Se eu puxar isso em vários anos, vai ter uma rentabilidade super forte. Mas a PetroRio cresceu 80%. Para ter uma rentabilidade de 80%, eu já acho que é um pouco puxado demais. Ainda mais de uma empresa de commodity, uma empresa de petróleo, mesmo com o petróleo lá em cima e ela operando no Brasil com o real desvalorizado e tudo mais. Então assim, é mais fácil se ela começar pequena e tiver um crescimento de resultados a longo prazo, reinvestir esse dinheiro e, obviamente, cotações seguem resultados. Mas agora o que eu mais quero saber de vocês é qual empresa na bolsa que junta essas 3 qualidades, que tem o potencial que PetroRio tinha lá em 2019. Lembrando, o potencial de PetroRio continua lá, só que hoje ela é muito maior do que ela era lá atrás, então eu imagino que ela cresça menos. Mas tem várias empresas na bolsa que eu vejo que tem esse potencial. Se eles vão se traduzir em crescimento de resultados e vão se traduzir em ações subindo 17 vezes em alguns anos, não dá para saber, e é por isso que você tem mais de uma ação no seu portfólio. Mas o que eu quero que você me diga é: qual é a ação que você acha que tem esse potencial a longo prazo? Comenta aqui que eu quero ver.